18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. E você, Karime Leão? Boa noite, Carlão. Boa noite pra você aqui na sintonia certa em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Valendo, hein? A sua participação pelo nosso WhatsApp. Participe, colabore com o programa, mandando aí o seu toque especial. Nosso WhatsApp é o 99488-7592, Karime. Exatamente, manda um zap pra gente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Qual é a sua? Participe, 6 e 2. Mix. Olha só aí os destaques do dia do programa de hoje. Ar poluído, Manaus foi tomada pela fumaça tóxica das queimadas. Aplicativo da Universidade do Estado do Amazonas avalia a qualidade do ar de Manaus como péssima. Senado aprova o projeto de lei do marco temporal das terras indígenas. 2 senadores do Amazonas votaram contra. 2 pessoas foram presas em Manaus na operação da Polícia Federal de combate a crimes na área da saúde. Legal, então 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. Vamos juntos, continuando na melhor programação de Manaus. A partir de agora, os destaques do dia você vai conferir em mais uma edição do 18 horas. Quinta-feira, 28 de setembro de 2023, no ar. 18 horas. Olha, população de Manaus sofre mais uma vez com a fumaça tóxica vindo das queimadas. Da noite de quarta até o início da tarde de hoje, quinta-feira, a cidade ficou toda tomada por fumacê geral. A reclamação foi generalizada, as pessoas não conseguiam simplesmente respirar, olha. Foi terrível, Carlão. A fumaça tomou conta de toda a cidade. Ontem de noite, todo mundo estava nas redes sociais reclamando da situação, todos preocupados com a fumaça tóxica. E não adiantou nem se trancar em casa com ar-condicionado, porque a fumaça invadiu tudo durante a madrugada. E hoje de manhã, uma verdadeira nuvem cinzenta encobriu os prédios da cidade. Resultado das queimadas na região e a estiagem severa que estamos passando no momento. Hoje, no início da tarde, choveu um pouco em alguns pontos de Manaus. Aliviou, mas não foi o suficiente, é claro, para reverter essa situação difícil, muito menos controlar os incêndios. Exatamente, Carlão. Como Manaus fica aí no meio da região, sofre as consequências das queimadas, dos incêndios nos municípios vizinhos. Ontem falamos aqui no 18 horas do incêndio em Iranduba, aqui pertinho. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, nas últimas 48 horas, enquanto Manaus registrou 2 focos de queimadas, os municípios do interior do estado, entre Altazes, Novo Airão e Iranduba, contabilizaram 58 ocorrências. Olha, ainda segundo o INPE, em todo o Amazonas foram registrados 6.597 focos de incêndio no mês de setembro. O INPE explica também que o número de focos do interior contribui predominantemente para a presença dessa fumaça aqui na capital, aqui em Manaus, desde a noite de quarta-feira. A qualidade do ar está realmente péssima. Pois é, e desde agosto deste ano, a poluição provocada pelas queimadas que acontecem nas cidades da região metropolitana tem invadido a zona urbana de Manaus. E tudo piora com a falta de chuva. Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski, que explicou mais sobre a consequência das queimadas dos municípios aqui na cidade de Manaus. Mais uma vez nós temos a ocorrência importante de fumaça na área urbana de Manaus, que é oriunda de queimadas, e com isso comprometendo a qualidade do ar. De acordo com as informações publicadas pelo INPE, no período do dia 26 para o dia 27, foram observados 577 focos de calor no estado do Amazonas. Destes, 2 ocorrências na zona rural de Manaus, mas é significativa a ocorrência de queimadas nos municípios que compõem a região metropolitana. A queimada é o resultado da ação do homem
homem, da mão humana, mas é um crime ambiental o uso do fogo, passível de aplicação de penalidade administrativa com a multa, mas também o autor pode responder criminalmente na justiça. A Prefeitura de Manaus mantém a campanha Manaus Sem Fumaça, mas também estamos trabalhando de forma a estabelecer um planejamento, elaborando o Plano de Ação Climática de Manaus. 18 horas. Olha, sem dúvida nenhuma e sem medo de errar, hein? Com certeza nós estamos vivendo aí possivelmente uma das piores estiagens da história. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, em entrevista ao 18 horas ontem, quarta-feira, adiantou que hoje assinaria aí um decreto que institui a situação de emergência no município. Exatamente, está decretado, viu, Carlão? E a falta de chuva e o aumento das queimadas só piora, lógico, toda essa situação. Um aplicativo da Universidade do Estado do Amazonas indica que numa escala que calcula a qualidade do ar de boa a péssima, Manaus aparece com níveis péssimos. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente. Tem mais informações a respeito da qualidade do ar aqui em Manaus. Muito boa noite, André. Então, a qualidade, segundo esse aplicativo da UEA, é péssima mesmo. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. Isso mesmo, Karime e Carlão. O céu de Manaus voltou a ficar coberto de fumaça, né? Ontem, hoje também, deixando aí a qualidade do ar péssima. Isso conforme o Selva, que é um aplicativo de medição de qualidade do ar criado pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que faz a medição em tempo real. E conforme essa medição, os bairros mais afetados são os que ficam ali próximos às áreas de mata e onde ocorrem as queimadas. Mas a fumaça se proliferou para as outras áreas menos arborizadas e os moradores têm reclamado bastante desse cheiro forte, né? Os moradores, eu também reclamei, tá bastante complicado aqui em toda a cidade de Manaus, né? E essa plataforma indicou que o nível de poluição do ar por volta de 6 da manhã era de 154, estando a concentração 6,1 vezes acima do limite recomendado dado pelas diretrizes de qualidade do ar de 24 horas da Organização Mundial da Saúde. Olha, essas queimadas, elas se tornaram um problema recorrente em cidades da região metropolitana aqui de Manaus. Em Iranduba, por exemplo, um incêndio de grande proporção atingiu uma área de floresta de aproximadamente 3 quilômetros de extensão no começo desta semana. E a redução das chuvas e também a baixa umidade do ar vem contribuindo, sim, para agravar a situação. Mas, segundo informações do Corpo de Bombeiros, as queimadas feitas aí pela população também ajudam a colaborar para essas constantes nuvens de fumaças, e aí sai esse resultado que a gente estava observando. Ou seja, o Amazonas está enfrentando aí um calor intenso, seca, queimadas, focos de incêndios, fumaças e outras situações que urgentemente precisam se tornar aí prioridades dos órgãos competentes. E também por essa situação, o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, que é o Joel Araújo, ele falou hoje à imprensa, enviou um áudio e falou sobre as questões, sobre essa fumaça dos incêndios florestais e também comentou sobre a estiagem. Vamos acompanhar. Esses diversos problemas que são decorrentes da atuação humana sobre a floresta, né? Da intervenção humana sobre a floresta, mas também são consequências de um fenômeno natural, né? Que é o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, né? Que influencia no aumento da temperatura também na região amazônica. Primeiro dizer que o IBAMA possui um conjunto de competências que é previsto pelo decreto, pela Lei Complementar 140 de 2011, né, no qual prevê que o IBAMA deve atuar naquelas regiões que são de responsabilidade da União. 18 horas.
A gente ouviu a fala do superintendente aqui do estado do Amazonas, do IBAMA, o Joel Araújo, falando aí sobre, né, que o IBAMA vai entrar aí então para fazer, né, a verificação dessa situação e ver como pode ajudar aí nessas queimadas, focos de queimadas que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, porque os níveis de qualidade do ar, principalmente na zona sul e centro-sul de Manaus, passaram a ser péssimas. Isso aí foi calculado pelo app, que é o appselva.com.br, né, que é um app aí que faz a medição da situação do ar aqui no estado, e isso foi feita, essa medição, com índices batendo mais de 200 ali no Morro da Liberdade. Olha só, Karime, Carlão, e neste nível as pessoas podem ter tosse seca, cansaço, ardor, entre outros sintomas. Por isso a gente procurou especialistas para falar sobre essa situação, né? E sobre essa situação de, né, pessoas que estão aí com esses sintomas, a gente conversou com o médico infectologista Marcos Guerra. Ele explica quais os sintomas as pessoas que inalam esse ar pode, né, aparecer aí nessa situação. Vamos ouvir Marcos Guerra. As pessoas podem apresentar faringite, sinusite, os pacientes também asmáticos podem desenvolver sua acidez asmatiforme, e os pacientes que têm problema pulmonar já antigo, como o enfisema, por exemplo, podem ter maior dificuldade respiratória do que eles já vêm anteriormente sentindo. As pessoas também podem apresentar os olhos, ardor nos olhos, a dor na garganta, secura na garganta e a dor no nariz. Esse acometimento também pode às vezes levar a sangramento nasal, que a gente chama de epistaxe, né? E às vezes também os vasos do globo ocular podem ficar muito dilatados, ardendo mais ainda. Isso tudo decorrente principalmente do aumento da concentração de poluente no ar. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do especialista, que ele é médico, infectologista, Marcos Guerra, falando aí sobre a situação, né, de que... Os sintomas, né, que a gente pode sentir, que todo mundo reclamou aí esses dias, né? Exatamente, Karime, Carlão. É uma situação realmente difícil, para não dizer desesperadora. Tem muita gente realmente reclamando dessa fumaça tóxica, inclusive eu tô sentindo isso, você deve estar sentindo, Karime, você todo também, mundo, André. Né, Carlão? Então, assim, tem o nariz realmente ardendo, a garganta ruim. E, André, o que a gente pode fazer? Você pesquisou o que a gente pode fazer para amenizar essa situação de sufoco, né? Porque você vê essa fumaça, realmente a sensação que dá, não só a sensação, você realmente sente um sufoco, né? Quais são as maneiras de aliviar isso, André? Olha, conversando aqui com os especialistas, eles falaram aí sobre a recomendação da volta de uso de máscaras, né? Evitar fazer atividades ao ar livre e fechar as portas e janelas. E também tem mais detalhes aí de como fazer aí dentro de casa, né? Tem umas situações que você pode fazer dentro de casa, que essa fumaça muitas das vezes está entrando, né, no quarto, na sala. E para isso a gente conversou com o médico pneumologista Davi Lunieri, falando sobre esses cuidados. Vamos conferir. Boa. Nós podemos manter as janelas da casa fechadas e do ambiente de trabalho também, para que a fumaça não adentre esse ambiente de trabalho ou essa residência, porque assim nós vamos estar evitando a exposição a esse tipo de poluente. Podemos inclusive estar melhorando a umidade relativa do ar, fazendo uso de um umidificador, colocando ele no recinto onde nós estamos, ou até mesmo, se não for possível comprar um umidificador, uma panela com água no canto do recinto. Isso também ajuda muito, tá? Outra coisa que ajuda muito é fazer nebulização com soro fisiológico, porque você ajuda a umidificar a via aérea daquela pessoa. Muito importante fazer isso em crianças e idosos, umidificar a via aérea. Outra dica muito importante é você lavar o nariz com soro, principalmente nas crianças, porque a inalação a esses alérgenos tende a levar a sangramento nasal, dentre outros problemas do nariz. E também é interessante fazer isso nos idosos.
Fora essa parte de umidificação de via aérea e o uso da medicação de forma habitual, é interessante também que as pessoas entendam que elas têm que, ao sair à rua, evitar a exposição a esse tipo de poluente, de alérgeno. Mas como fazer isso se a cidade está empestada? Fazendo uso de máscaras. É muito importante que a gente opte pelaquela máscara que é vendida na drogaria, porque ela é feita para tentar diminuir, barrar a maior parte dos particulados que existem nessa fumaça. 18 horas. A gente ouviu então a fala do médico pneumologista Davi Lunieri. Ele falou aí sobre esses cuidados que deve ter, as orientações também. Já anotei aqui também, Karime, Carlão, né? Vamos fazer em casa também. Exato, é umidificador, quem não tiver uma bacia com água já ajuda. A máscara, A legal, máscara para sair na rua é importante a gente usar também. Todos os cuidados, não é, André? Realmente não é fácil, é uma sensação ruim. E piora, viu? Porque subiu para 18 o número de municípios em situação de emergência pela seca severa aqui no estado. O boletim foi divulgado pela Defesa Civil Estadual agora à tarde, às 6h11. Agora 6h10. É isso, André? Fechou? Pessoal, uma atualização importante, né, gente? Falando aqui sobre essa fumaça, teve essa rápida chuva agora no finalzinho da manhã, no começo da tarde, né? A fumaça aí já se dissipou, a gente quase não vê mais. Amenizou ou parou? Amenizou um pouquinho, né? Um pouco, né? Alguns bairros aqui de Manaus quase não se vê mais essa fumaça, e isso porque aconteceu durante essa forte ventania que teve uma rápida chuva, né? Que bastou ter essa rápida chuva para aí começar a aparecer as situações que aparecem aqui na cidade de Manaus, né? Deixou aí a destruição no setor norte da Universidade Federal do Amazonas, onde ficam localizados os cursos de humanas e também tecnologias. Foi registrado em fotos que rapidamente foram compartilhadas em grupos de mensagens de aplicativos e nas redes sociais, e mostram ali as imagens, mostram árvores tombadas sobre blocos da universidade, sobre os corredores cobertos que servem para ligar os blocos a diferentes áreas da UFAM. Mostram também ali telhados e até partes de estruturas danificadas. Também a queda de uma das árvores comprometeu parte da estrutura do telhado que cobria o corredor, e algumas cadeiras da lanchonete que estavam ali próximas da UFAM também acabaram, né? A árvore que desabou acabou destruindo ali o local. E a UFAM informou que no momento que aconteceu a sua ocorrência não tinha ninguém no local, então não houve feridos. E a Defesa Civil do município de Manaus registrou hoje 3 ocorrências de destelhamento, sendo 2 no bairro Petrópolis, aqui na Zona Sul, e uma no bairro São José, que é na Zona Leste de Manaus. Isso tudo em razão dessas rajadas. Dessa ventania, né? Que pelo menos dissipou um pouco a fumaça. Efeito colateral do processo. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Até mais. Agora 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Por causa da estiagem, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente montou estratégia para amenizar as mortes de peixes e botos no Amazonas. Só que é aquela história, né, Carlão? Porque a ajuda só vem na semana que vem. Porque só na semana que vem uma equipe do órgão especializada em biodiversidade e floresta vai estar em Manaus para auxiliar o resgate dos animais. Gente, isso se sobrar algum vivo, né? É verdade isso? Só semana que vem vocês vão ver aqui a situação de como nós estamos? Bom, vamos entender melhor a respeito desta ação do IBAMA com a Ginéia Araújo. As imagens chocantes de peixes mortos por causa da estiagem no Amazonas têm percorrido o mundo. Além dos peixes, estão morrendo também espécies ameaçadas de extinção, como peixe-boi e botos. Na próxima semana, o Amazonas vai receber uma equipe especializada em biodiversidade de florestas para iniciar um trabalho para minimizar a morte de animais por causa da estiagem. A informação é do superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo. Na questão da mortandade de animais, nós vamos estar recebendo uma equipe na semana que vem, ali provavelmente no dia 6 de outubro. É uma equipe que virá de Brasília, da nossa Diretoria de Biodiversidade e Florestas, e nós vamos iniciar um trabalho
de mitigação desse problema da mortandade de botos e peixe-boi principalmente, né, que é um problema que tem se agravado e o IBAMA tem se preocupado com isso. Outra atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no enfrentamento da estiagem está no combate ao incêndio. O governo federal liberou 83 milhões de reais para combater o incêndio florestal em todo o país. O investimento deu uma reduzida em 48% dos focos de incêndio no Brasil inteiro, de janeiro a setembro, mas aqui no Amazonas, embora os números tenham reduzido, as queimadas ainda são grandes. Os municípios campeões em queimadas e desmatamento são Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Humaitá, Boca do Acre, Lábrea, Canutama e Tapauá, todos no sul do Amazonas. É o que diz Joel Araújo, superintendente do IBAMA no estado. Então o IBAMA tem 3 brigadas de incêndio florestal no sul do estado do Amazonas, nos municípios de Apuí, Humaitá e Manicoré, combatendo ali o desmatamento em terras indígenas e em assentamentos federais prioritários, né? Então, a gente conseguiu trazer uma equipe de brigadistas para a terra indígena Andiramaral, né? E aí a gente manteve essa equipe lá. Infelizmente o fogo continua, mas juntamente com as equipes locais nós temos conseguido fazer o enfrentamento do fogo na terra indígena Andiramaral. Por isso a maior força de atuação do IBAMA hoje está no sul do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá certo, mas de novo, vai vir semana que vem uma equipe de Brasília, de especialistas de espécies da região amazônica. Será que a gente não tem aqui especialista? Não tem o INPA, não tem aqui o IBAMA, gente? Vai esperar semana que vem só. Os peixes estão mortos agora. E se não tem, por que não tem, né, Karime? Exato. Acontece todo ano isso, cara. Tinha que ter uma equipe de plantão, com certeza. Exato, óbvio. Uma equipe aqui no estado do Amazonas de especialistas em espécies de onde? É óbvio. Do Amazonas. Não é uma coisa óbvia, gente. Outra coisa que não está dando para entender é porque esse despreparo do estado para debelar, para acabar com essas queimadas. Também é algo periódico, a gente sabe. Tivemos aqui um anúncio, o alerta da Organização Mundial da ONU para falar sobre os efeitos devastadores deste ano do El Niño. Estamos sofrendo alguma coisa que foi anunciada, que foi prevista. Por que o estado não se organizou para essas queimadas, para poder atacar e apagar com eficiência essas queimadas? Eu digo isso porque temos aí centenas de aprovados no concurso para bombeiros esperando serem chamados. Ou seja, tem bombeiro concursado esperando ser chamado para trabalhar, enquanto o estado enfrenta um dos piores períodos de queimadas na história. Só isso. Cadê o governo do estado que não trabalha? Cara, precisa se levar em consideração que não se organizou numa crise, numa pandemia de saúde, né? Que você esperar o quê? Agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a vazante segue intensa aqui em Manaus, diminuiu mais 30 centímetros de ontem para hoje. Nesta quinta-feira, o Rio Negro atingiu a cota de 16 metros e 11 centímetros. Bom, e com a seca em Manaus, a praia da Ponta Negra está a 11 centímetros de ser fechada para banho. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, quando o Rio Negro chegar a 16 metros, a praia vai estar interditada. Vamos saber então mais detalhes na reportagem de André Meireles. Com a seca cada vez mais intensa no Amazonas, a praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, vai ser interditada quando o nível do Rio Negro atingir 16 metros. De acordo com a medição do Porto de Manaus, nesta quinta-feira, o rio está medindo 16 metros e 11 centímetros. A praia da Ponta Negra pode ser interditada com base em um termo de ajustamento de conduta, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Porque se nós chegarmos à cota de 16 metros, a gente vai ter que fechar a praia. Por enquanto ainda é possível tomar o banho de rio no horário do dia, né? E respeitando ali a demarcação que nós temos daquelas boias que nós temos para proteger e resguardar o banhista. Caso cheguemos a essa cota de 16 metros, nós vamos ter que interditar a praia para o banho.
assinado em 2013. O documento prevê medidas de segurança para o local e a interdição do banho no balneário quando o nível do Rio Negro atingir 16 metros. Desde o dia 15 de setembro, o Rio Negro vem descendo uma média de 32 centímetros por dia. Desta quarta-feira para esta quinta, o Rio Negro baixou 30 centímetros. Caso permaneça nesse ritmo, a praia da Ponta Negra deve ser interditada nesta sexta-feira. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carla, eu tenho aqui um vivo, uma mensagem do WhatsApp, que é o seguinte, a Eliane do Centro, a Eliane Macedo do Centro, sobre toda essa situação que a gente abordou aqui no começo do programa. Ela disse: boa noite, 18 horas, haja fumaça. Boa. Não basta apenas uma campanha que já se viu que não está funcionando. Deve-se fazer um trabalho conjunto, município, estado e União. Exatamente, Eliane Macedo do Centro. É preciso que se faça essa força-tarefa, mas a gente tem que trabalhar antes, né? Eles teriam que ter feito uma força-tarefa para evitar o que a gente está passando, não é? Muito obrigada pela participação. Valeu, Eliane. Participe você também, hein? Nosso WhatsApp é o 994887592. Mix. E o Senado aprovou o projeto de lei que prevê um marco temporal das terras indígenas na noite desta quarta-feira. Foram 43 votos a favor e 21 contra. Aqui do Amazonas, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga votaram contra o marco temporal. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para saber mais sobre o assunto. Muito boa noite, Cadu. Cadu, então conta pra gente por que os senadores votaram contra o marco temporal. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, oficialmente eles não vão dizer nada, né? Porque esse tema é muito espinhoso. Esse projeto acabou virando a bala do canhão dessa guerra entre o STF e o Congresso Nacional. Na verdade, o Congresso usou esse projeto de lei para mandar mensagens de poder à Suprema Corte. Então, o parlamentar vota e não fala nada para evitar pegar porrada de qualquer um dos lados, né? Essa estratégia, pelo menos. No caso de Omar Aziz e Eduardo Braga, Karime, que votaram não ao PL do marco temporal, como você disse, a gente pode aí elencar duas razões. A primeira é que se trata de um projeto de lei. E projeto de lei, Karime, não muda a Constituição. O STF tomou uma decisão na semana passada que fez um ajuste no texto constitucional proibindo o marco temporal. De que forma o Congresso Nacional poderia mudar esse entendimento do STF, Karime? Votando uma PEC. E não foi o caso. Então, o que vai acontecer, Karime, é que esses conflitos agrários, conflitos fundiários entre índios, produtores rurais, pode piorar porque, embora exista uma lei ordinária, como vai acontecer agora com a aprovação desse PL, a Constituição é quem vai falar mais alto. Ou seja, a esperada segurança jurídica, que todo mundo fala, não vai acontecer. O segundo motivo, Karime, é o apoio ao governo Lula. A base governista aí trabalhou para atrasar o PL do marco temporal o quanto pôde. E Braga, como relator da reforma tributária, uma das pautas aí mais importantes do governo Lula, né? E Omar Aziz, que é um aliado feroz do governo, o que se espera mesmo deles é que votem não, né? Então, diferente aí do Plínio Valério, que é o parlamentar da direita, presidente da CPI das ONGs. No caso dele, deu a lógica, que é votar, sim, a favor dos ruralistas. Mas essa briga, Karime, não acaba por aqui não, viu? Agora que o projeto passou pelo Congresso Nacional, ele segue para a sanção do presidente Lula, e Lula já disse nos bastidores que ele vai atender aos seus aliados. Ele deve vetar pelo menos aí 100% do texto que foi aprovado no PL do marco temporal. Se o veto acontecer mesmo, esse veto 100%, ele acontecer, o Congresso deve analisar o veto e derrubar, e em seguida promulgar a lei. Então essa fase de processo legislativo, tudo ok, tudo dentro do esperado. A questão política é que não acaba. A aprovação desse PL do marco temporal não resolve os conflitos entre o Congresso Nacional e o STF, Carlão e Karime. Os partidos de oposição, eles seguem totalmente obstruídos, no caso o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, e o Novo, né? Isso daí resulta em mais ou menos 100 votos, pelo menos aí. E tem partido do Centrão paralisado também, viu, Karime? Mas isso aí é malandragem,
O presidente da Câmara, o Arthur Lira, está cobrando do presidente Lula os cargos da Caixa Econômica Federal. O Lira quer não só a presidência, ele quer também todas as vice-presidências. O objetivo dele é gerenciar, assumir o comando, né, e para liberar mais rápido os recursos que são encaminhados do governo para as prefeituras municipais. Porque aqui a gente sabe, Karime, que tem duas formas de uma prefeitura receber os recursos do governo federal. Uma por meio das transferências PIX, que são as emendas parlamentares individuais de cada parlamentar. Ele pode encaminhar para a prefeitura por meio de emendas PIX. É um apelido que foi dado essa transferência de recursos de uma forma menos burocrática. Encaminhou, está na conta. E tem a outra modalidade, que é um projeto que a prefeitura apresenta para o governo federal, aí o governo federal encaminha para a Caixa para fazer a aprovação, a análise do documento, e muitas vezes não passa, né? Por falta de um aprimoramento técnico, né? Por falta de dados e tal, o projeto volta. O que o PP quer fazer? Quer assumir essa pasta, quer assumir a Caixa Econômica para resolver esse problema burocrático, que é liberar geral, entendeu? Tirar esse filtro de transparência por parte da Caixa Econômica. Então, por trás de toda essa briga, Karime e Carlão, esse manifesto aí contra a invasão de competências do STF, tem aí um oportunismo político de gerar crise, desgastar o governo, liberar dinheiro e conseguir cargos. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, o ministro Barroso, hein? Ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Agora, Cadu, qual é a tendência dele? Ele vai ali pelo meio ou ele vai cair mais para a esquerda aí? Parece que ele vai ser mais rigoroso com a extrema-direita. Esclarece aí. Questão de tendência aí, Cadu. Carlão, o ministro Barroso, ele está na mira dos bolsonaristas, né? Porque se o STF vem sendo acusado de fazer ativismo político, parte desse ativismo vem de Barroso, né? Teve aquele episódio em Nova York, com perdeu Mané no Amola. Tem também aquela fala no discurso dele. Tem aquela fala dele no discurso para os estudantes da Uni, dizendo que o STF combateu o bolsonarismo. Aquilo pegou muito mal. Aquilo definitivamente foi considerado uma fala de ativismo político. Então o Barroso, ele é uma pessoa não grata, né? Pelo menos para a extrema-direita, que por sua vez, Carlão, vive aí um momento de absoluto desgaste com os julgamentos, né, dos réus da invasão aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Então Barroso, com certeza, ele vai ser bastante rigoroso nesse ponto, né? Ele não vai abrir mão aí de levar essa questão a punhos de ferro, e ele deve pautar também nesse sentido aí uma outra leva de julgamentos. A Rosa Weber, ela começou aí fazendo os 4 primeiros julgamentos, ele deve tocar outros, inclusive antecipando dados. Essa, pelo menos, é uma certeza que a gente tem nesse sentido, viu, Carlão? Mas agora, aí as pessoas perguntam qual vai ser o perfil do ministro Barroso enquanto presidente do STF. Será que ele vai seguir a linha da ministra Rosa Weber ou ele vai ser mais conservador? Tudo indica, Carlão, que ele vai ter uma linha progressista, mais voltada para as minorias. Então, é possível que ele dê continuidade, por exemplo, aos julgamentos sobre a descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto, que são temas aí que deflagraram essa crise enorme que está rolando entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Sim. Inclusive, Carlão, os parlamentares da direita conservadora ontem, eles apresentaram uma PEC que dá ao Poder Legislativo a condição de anular as decisões monocráticas dos ministros do STF. Ou seja, uma decisão que for tomada por apenas um ministro, como foi aquela do Dias Toffoli, que invalidou praticamente a Lava Jato, ela pode ser anulada pelo Congresso, mediante votação, claro, antes dessa decisão da Suprema Corte ser submetida à análise do colegiado. Então, tudo indica, Carlão, que com Barroso na presidência do STF, a situação só deve piorar, mas pode melhorar para a Zona Franca de Manaus, porque Barroso tem sido bastante generoso com o nosso modelo econômico em suas recentes decisões monocráticas. Carlão e Karine. Beleza. Cadu, vamos falar agora de reforma tributária. O senador Eduardo Braga reuniu com prefeitos para discutir o tema. Cadu, conta mais.
Isso mesmo, Karime. O senador Eduardo Braga, ele ouviu dessa vez os prefeitos. E o que eles acham aí da reforma tributária que foi aprovada na Câmara, né? E o que precisa mudar nesse texto que foi aprovado lá pela Casa Baixa. E claro, eles estão preocupados, Karime, com o mecanismo de simplificação tributária. Apesar da gente falar tanto, é um assunto que gera muita dúvida, inclusive, principalmente aí para os gestores municipais. Hoje, Karime, o imposto que as prefeituras arrecadam aí é o ISS. A gente sabe disso, principalmente, né? Com a reforma, esse imposto, ele desaparece, ele é engolido por outros 4 impostos. Aí é a tal da simplificação tributária. E aí, de que maneira o imposto, o ISS que a gente paga, que sai do nosso bolso e vai para a prefeitura, para onde esse dinheiro vai então? Quem é que vai fazer a gestão desse novo mecanismo tributário? São dúvidas, Karime, que se transformam em certezas, né? Que acabam gerando, e essas incertezas geram manifestos contrários à Zona Franca, à reforma tributária. Então, o objetivo do senador Eduardo Braga é evitar essas contendas, é diminuir essas temperaturas e tentar chegar a um entendimento. Por isso, ele ouviu alguns prefeitos, né? Entre eles o prefeito de Manaquiri, o Jair Souto, que é um gestor municipal experiente, recomendadíssimo aí pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, eu separei aqui um trecho, Karime, da fala do senador Eduardo Braga, que diz que o Amazonas não é contra a reforma tributária. E essa fala ele fez mandando recados aí para os outros governadores, para quem ainda se opõe ao nosso modelo Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir. A reforma tributária não é a única solução de todos os nossos desafios e de todos os nossos problemas, mas ela trará uma equidade muito importante. E olha que eu falo o estado que mais tem desafios nesta modalidade de reforma tributária é o estado do Amazonas. Porque no modelo origem-destino de tributação, o estado do Amazonas é o que mais perde. Nem por isso o estado do Amazonas está se colocando contra a reforma tributária, confiando no Brasil. O Amazonas é o estado que tem a Zona Franca de Manaus como sobrevivência, que depende, portanto, de um modelo de tributação sobre IPI e ICMS. Nem por isso o estado do Amazonas está se colocando contra a reforma tributária. Ao contrário, nós estamos defendendo a reforma tributária, confiando no Brasil e entendendo que o Brasil precisa de uma reforma tributária. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador do Amazonas, Eduardo Braga, a respeito da reforma tributária e Zona Franca de Manaus, e com discurso, é claro, sempre defendendo o nosso modelo econômico, não é, Cadu? É um discurso praticamente de um apelo, né? Sim. Mostrando que a Zona Franca de Manaus, que vem sendo apontada por alguns governadores que é um peso para a reforma tributária, o senador Eduardo Braga, ele faz esse discurso mostrando que, apesar dessas acusações, o Amazonas é a favor da reforma tributária. Está absolutamente certo. Inclusive, saiu o relatório do TCU hoje, entregue aí ao senador Eduardo Braga, dizendo que a reforma é boa, mas as exceções atrapalham. E a Zona Franca de Manaus tem sido, ela é apontada nessa reforma como uma exceção de modelo econômico, né, à reforma tributária, e que por isso, entre a Zona Franca, entre outras exceções, acabam elevando a alíquota para 25%. Então, eis aí um desafio do senador Eduardo Braga de equilibrar essa balança e arrefecer os discursos, né? Então, Karime, as discussões sobre a reforma tributária, elas estão se encerrando e o relatório começou a ser elaborado a partir de hoje, tá? Boa. O senador Eduardo Braga, ele deve apresentar o parecer dele, a matéria, né, a reforma, no dia 21 de outubro. Então, a expectativa é votar o texto no Senado, devolver a matéria para a Câmara em novembro e promulgar a reforma em dezembro. É um cálculo de padeiro aí dessa história, viu? A gente não sabe se vai rolar mesmo isso daí, se até o final do ano a gente vai ter uma reforma tributária promulgada. Volto com vocês, Karime e Carlão. Beleza, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Até amanhã.
Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vamos conferir agora. Olha só, o Cássio Santos, da Praça 14, mandou mensagem dizendo o seguinte: muito calor na cidade de Manaus, até o vento vem quente e sufoca. Triste é o interior do estado com falta dos produtos básicos, e não bastasse, o que chega tem o preço além do normal, cara. Verdade, Carlão. E o Bruno Henrique, do Parque 10, ele comentou o seguinte: o despreparo é irresponsabilidade do governo, pois tem vários aprovados no concurso dos bombeiros desde o início do ano e o estado não faz nada, não dá explicações. Se o governo cumprisse com suas obrigações, teríamos efetivo para combater e amenizar esse sofrimento. Lembrando que o próprio Corpo de Bombeiros não tem mais soldados. Imagine só, esse foi o desabafo e é fato do Bruno Henrique, lá do Parque 10. Valeu, então, você que participou, Cássio e Bruno, participe também, 994887592, valendo a sua participação. Mix. Olha só, hein, daqui a pouquinho você confere no 18 horas, operação da Polícia Federal combate crimes na área da saúde do interior do Amazonas. 2 pessoas foram presas em flagrante. Esse é o nosso assunto em instantes. Você confere já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora 6h40, nós vamos conferir tempo e temperatura, e é para amanhã, hein? Amanhã já sexta-feira, já sextou amanhã, hein, Karime? Tempo e temperatura é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, vai amenizar, tá? Essa fumaça, esse calorão, porque a previsão é de 90% de chuva. A previsão amanhã para esta sexta-feira é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 27 graus e a máxima muito quente, 38 graus. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 86%. Mix. Agora 6h41, e como falamos ontem, Karime e ouvintes, esta quarta-feira registrou o dia mais quente do ano aqui em Manaus, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET. A temperatura ontem chegou a 38,7 graus e causou aí sobrecarga no sistema elétrico. Às 9, a Amazonas Energia registrou um crescimento de 7% em relação ao esperado para esse período do ano. 18 horas. E ainda em operação da Polícia Federal, prendeu hoje 2 homens em flagrantes durante a operação que investiga desvios de recursos públicos e fraude em licitação em contratos firmados pela Prefeitura de Rio Preto da Eva. Arma de fogo sem autorização de polícia. Exato, e as 2 pessoas foram presas por conta deste porte ilegal de arma de fogo. E a repórter Nathalie Moraes atualiza pra gente as informações agora ao vivo. Muito boa noite, Nathalie. E essas prisões aconteceram aqui em Manaus, certo? Certíssimo, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes aqui do 18 horas. Karime, 2 pessoas que não tiveram aí o nome divulgado pela Polícia Federal foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na manhã desta quinta-feira. Essa ação da Polícia Federal aconteceu em um condomínio de luxo localizado na zona oeste aqui da capital. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, @18horasnews, vai conferir agora as imagens das diligências da Polícia Federal no momento em que eles revistavam, né? No momento ali que eles acompanhavam, faziam realmente esse trabalho de busca e apreensão nesse condomínio. As prisões aconteceram, Karime, durante as diligências da Operação Emergência 192, que cumpriu aí mandados de busca e apreensão contra os desvios de recursos públicos e fraude em licitação em contratos firmados pela Prefeitura do município de Rio Preto da Eva, que fica na região metropolitana aqui de Manaus. Toda essa situação aconteceu ainda no ano de 2020. A Operação Emergência 192 teve como alvo principal 2 empresários suspeitos de desviarem recursos públicos da saúde. Esse aí, Karime, é mais um escândalo da saúde na gestão do governo Wilson Lima, denunciado aí pela Polícia Federal, né? Ainda que seja no município de Rio Preto da Eva, estado do Amazonas. É aqui no estado do Amazonas, né? Pra gente ter pra vocês terem ideia, depois do escândalo aí de uma loja de vinhos comprarem respiradores durante a pandemia, lá no
Rio Preto da Eva, uma loja de materiais de construção, dá para acreditar, teria comprado aí medicamentos hospitalares e até uma ambulância no ano de 2020. Agora, Karime, tudo isso sem o quê? Sem licitação. Sem licitação, lógico, é a farra do boi, né? Sem licitação. Cerca de 25 policiais federais participaram aí dessas diligências durante essa operação. Eles cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos que já haviam sido identificados durante as investigações. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de favorecimento na contratação da empresa que forneceu aí os medicamentos ao setor da saúde no município. Aqui no Amazonas, a gente acaba vendo de tudo, né? Depois de uma loja de vinhos, como eu disse, né? Depois de uma loja de vinhos comprar respirador, agora a gente vê aí uma loja de materiais de construção. Tá virando rotina, isso? Comprando medicamentos hospitalares e ambulância. Ruim. Pois é, reforçando, os sócios de outras empresas que concorreram a esse certame mantêm uma relação com a organização vencedora dessa licitação. Até o início da tarde de hoje, Karime e Carlão, a Polícia Federal efetuou aí 2 prisões em flagrante, apreendeu 5 armas de fogo, munições, documentos, aparelhos eletrônicos, além de relógios importados e outros artigos de luxo. Essas apreensões foram realizadas aqui em Manaus, na Zona Oeste, mas também teve diligências lá no município do Rio Preto da Eva, viu? Os investigados na operação deverão agora responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato e associação criminosa. E se eles forem condenados, as 2 pessoas podem receber aí uma pena de reclusão de até 19 anos. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Boa noite. 6h46, boa noite. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O assunto agora é política. Vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. O Ministério Público do Estado do Amazonas aposentou o promotor Valber Luiz do Nascimento, aquele que chamou a advogada de cadela. Foi um prêmio, né? Praticamente. Que história que é essa? Conta pra gente, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, a gente entende como prêmio, apesar do Ministério Público do Estado do Amazonas dizer que isso não tem nada a ver com o que aconteceu naquele episódio há 2 semanas. Então, é bem difícil que colhe essa desculpa de que não tem nada a ver, né? O Ministério Público aposentou o promotor de justiça Valber Luiz do Nascimento, como o Karime lembrou, é aquele que a gente falou há mais ou menos 2 semanas, que comparou a advogada a uma cadela, quando estava falando ali sobre fidelidade, disse que a cadela era mais fiel do que a mulher, enfim. A advogada em questão é a Catarina Estrela. E ele foi aposentado com direito à remuneração integral, tá? Portanto, a gente está falando aí que ele vai receber 37 mil e um pouco mais de remuneração, mais 4.500 mais ou menos de parcela de irredutibilidade, totalizando 42 mil e um pouquinho mais que isso. Então, ele foi aposentado com essa remuneração. E a gente entende que sim, que é um prêmio, que olha só, como você tem dado alguns problemas pra gente, primeiro foi aquele carro há uns anos atrás e agora essa história com a advogada, é melhor que você saia. E isso permite que o promotor advogue. Ele pode fazer mesmo assim, ele pode advogar. Ele pode advogar, ele é um promotor que aposentou, então ele pode passar a advogar. Se ele passar a advogar, alguém comparar ele a um cachorro, acho que ele não pode reclamar muito, né? Não mesmo. Karime e Carlão. Ei, Cíntia, olha só, o deputado Sinésio Campos, conhece, né? Quer cancelar o título de patrimônio cultural do Santuário de Tapiranga. Você sabe por que será que ele quer isso? A impressão que me passa é que o deputado não tem outra coisa para fazer. Sim. Porque, assim, ele quer revogar uma lei que faz o título de patrimônio cultural material e imaterial do Amazonas ao Santuário de Nossa Senhora Rainha do Rosário da Paz, localizado no município de Itapiranga. Foi enviada uma carta Caio Pimenta para a Congregação da Doutrina da Fé, que não reconhece a autenticidade
dessas supostas aparições aí, porque um morador de lá disse que viu Maria, mãe de Jesus, isso em 1990, e aí o local passou a ser lugar de peregrinação de fiéis católicos e tudo mais. Tony Medeiros fez uma lei, um projeto de lei que foi aprovado, transformando em patrimônio imaterial e tudo isso. E aí Sinésio Campos entendeu que, como veio uma carta dizendo que não reconhece, então essa lei tem que ser revogada. É estranho demais a gente ver um estado que está, enfim, passando por diversos problemas. O mais atual é sobre a fumaça que a gente tem falado aí durante o programa, e você tem sentido se você está em Manaus e em outras cidades por aqui também. Mas aí o deputado está preocupado em revogar aí se a cidade, enfim... prioridades, né? Cada um com a sua, eu acho. Se o santuário é patrimônio cultural ou não, e aí ele tá... enfim, a preocupação do Sinésio Campos é essa, atualmente. Eu achei interessante trazer aqui com o que deputados estão se ocupando. Não é só com título, também quer retirar agora o patrimônio. Agora, Cíntia, você falou, né, da história dessa questão do problema gravíssimo da fumaça que estamos enfrentando aqui. Tem algum político que está com esse assunto em pauta, preocupado? É muito tímida a atuação e a fala dos políticos sobre isso, mas eu consegui pegar algumas falas. Por exemplo, o vereador Rodrigo Guedes falou que era 1h da manhã nessa madrugada e ele não estava conseguindo dormir e fez aqui o compromisso de que iria procurar quem cobrar sobre esse tipo de problema. Teve também o deputado federal Amon Mandel, que disse que hoje seria um dia de voltar para Brasília, né, para Manaus, mas que ele resolveu ficar por lá porque ele quer fazer reuniões emergenciais com ministérios para tratar desse problema da fumaça em Manaus, que ele voltaria aí mais tarde com notícias. O deputado delegado Péricles, ele também cobrou ações do governo federal enquanto usou aí a tribuna da Assembleia Legislativa, e o vereador Alonso Oliveira, ele explicou o que está acontecendo, colocou pontos assim, falou que queimadas e tudo mais, mas não cobrou ninguém não. O vereador François Matos, ele foi até o presidente nacional do Partido Verde, que é o partido dele, para tratar desse assunto. Não sei muito o que se pretende fazer na prática sobre isso, mas o fato é que essa história de fumaça, estiagem e tudo mais não é uma surpresa, né? Deveria ser, pelo menos, né? Todo ano se tem. Não deveria ser, isso já estava mais do que anunciado, como a gente já falou aqui no programa, né? Quem acompanha, era só acompanhar o 18 horas que ia saber. Pronto. e nada foi feito, então agora é meio enxugar gelo, mas de qualquer maneira, o silêncio do governador Wilson Lima, o silêncio do prefeito Davi Almeida, o silêncio de uma série de autoridades é bem grave. E eu trago mais informação para você amanhã. Até amanhã, Cíntia Blink, obrigada. Valeu, Cíntia, 6h52, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas, esporte. Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o esporte, e é com ele, né, Ciri Soares. Vamos lá, tem do bom e tem do ruim. Quer que eu comece como? Começa pelo bacana, né? Vamos começar pelo legal, então. Vamos lá. Olha, o Caio Arcos é o novo atleta recordista absoluto dos 200 metros nado livre do Amazonas. O tempo é de 1 minuto, 56 segundos e 70 centésimos, alcançado durante o circuito de graduados. Diogo Lima, o nadador, ultrapassou a marca que perdurava aí desde 1998, que pertencia a Felipe Abraim Neto. Caio Arcos também quebrou recorde nos 100 metros nado livre e conquistou o primeiro lugar nos 100 metros nado borboleta, totalizando 3 medalhas de ouro na competição. Arcos é promessa agora para as Olimpíadas de Paris em 2024. Torcendo por ele, claro, né? O Vasco sofreu um transfer ban da FIFA. O Lille da França, o Nacional do Uruguai e Atlético Tucumã da Argentina acionaram a entidade por causa das dívidas por Léo Jardim, Puma Rodrigues e Manuel Capasso, respectivamente. Esse transfer ban é algo que impede o clube de inscrever novos jogadores, mas como o prazo de inscrição do Campeonato Brasileiro já se encerrou, o Vasco deu com os ombros, né? Bom, já não poderia, né, contratar e regularizar ninguém, então tudo certo. E a SAF já deu também como certo, né, o pagamento antes da próxima janela de transferências, ou seja, vai honrar. O Corinthians anunciou outro ex-técnico da seleção, que é o Mano Menezes, para comandar o timão
até o fim de 2025, deixar o Tite de lado. A estreia do treinador será já no clássico desse sábado contra o São Paulo e ele já comandou o seu primeiro treino hoje juntamente com Sidney Lobo. O último trabalho de Mano Menezes foi no Internacional, onde obteve 60% do aproveitamento, sendo campeão brasileiro, porém não resistiu a uma sequência ruim no comando e caiu. O treinador chega para a sua terceira passagem no Coringão, no Timão, onde é o terceiro técnico com mais partidas à frente do clube, 248. Só perde para Oswaldo Brandão, que teve 435, e o próprio Tite, com 378. Boca Juniors enfrenta o Palmeiras hoje, né? Daqui a pouquinho, em busca da classificação para a próxima fase da Taça Conmebol Libertadores. E os times vão a campo no gramado de La Bombonera a partir das 8h30 da noite, Carlão, vale a pena. Vale. Após dias de indefinição, né? A diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico Jorge Sampaoli antes da partida contra o Bahia no sábado. Os dirigentes convocaram o argentino para comunicá-lo em reunião a ser realizada na Barra da Tijuca, que rola amanhã. Portanto, já está dando aqui em primeira mão. Tchau pro Sampaoli, é isso. Valeu, Zaço, Cid Soares, pelas informações. Valeu, Cid Soares, buenas noites. E até no jogo do Palmeiras daqui a pouquinho. 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos para o esporte, né? Vamos agora para conferir o Caio cinema. Pimenta. Exatamente. Acabamos de falar. Com Caio Pimenta. Caio Pimenta e Cinemas. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7. Chegou a hora de conhecer os filmes que chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. O principal destaque é Jogos Mortais, que chega ao 10º filme, prometendo a matança de sempre. A produção se passa no intervalo entre o primeiro e o segundo filme, mostrando a ida de Jigsaw para o México, onde é prometido a ele uma cura milagrosa em relação ao câncer que enfrenta. Chegando ao local, ele descobre que se trata, na verdade, de uma farsa para enganar pessoas vulneráveis. O assassino, é claro, vai criar um plano para se vingar dos criminosos. Também na mesma vibe de suspense tem A Filha do Pântano, chegando aqui nos cinemas de Manaus. Conhecida pela última trilogia Star Wars, a Daisy Ridley vive Ellen, uma mulher com uma vida comum ao lado do marido e da filha. O jeitão pacato, entretanto, serve para esconder um segredo. Ela é a filha do Rei do Pântano, um sujeito que manteve ela e a mãe em cativeiro por 12 anos. Depois de uma vida inteira tentando fugir do passado, a Ellen é forçada a enfrentar os próprios demônios para proteger a filha. Quem curte ficção científica também está contemplado nesse fim de semana. Resistência se passa durante uma guerra entre humanos e forças da inteligência artificial. Joshua, interpretado pelo John David Washington, é um ex-militar escalado para matar o Criador, sujeito responsável pela rebelião das máquinas, capaz de acabar com a humanidade. Para fechar, vamos num tom mais leve. Com vocês agora, uma comédia canina. Ruim para Cachorro traz a história de um cãozinho abandonado pelo dono após anos de convivência. O pobre animal não entende o que ocorreu para isso. Tudo muda quando ele faz amizade com um cachorro mais malandro e experiente, descobrindo ter vivido uma relação tóxica. Daí, os dois vão planejar uma vingança. É isso, eu fico por aqui e volto na próxima quarta-feira, no 18 horas. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h58. Vamos para as últimas informações da edição de hoje do 18 horas com Nathalie Moraes e André Meirelles. Nathalie. Homem é preso suspeito de se passar por funcionário do Poder Judiciário e aplicar golpes. O estelionatário ganhou mais de R$1,5 milhão se passando por um funcionário do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. E completou hoje um ano a tragédia e as investigações da queda da ponte na BR-133
319, continuam aí inconclusivas pela Polícia Civil aqui do Amazonas. André Meirelles. Olha, a partir de agora, os participantes do programa Minha Casa, Minha Vida das faixas 1 e 2 nas modalidades urbanas, rurais e entidades sem fins lucrativos vão pagar parcelas máximas entre 10% e um pouco menos de 15% da renda familiar na participação financeira do imóvel. As novas regras foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Os beneficiários que têm renda familiar até R$ 1.320 vão contribuir com o valor do imóvel, pagando parcelas de até 10% da renda familiar, sendo a prestação mínima de R$ 80. Karime. Obrigada pelas Beleza. informações. 6h59, hein, Karime? 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma vez, a população de Manaus sofreu com uma fumaceira que tomou conta da cidade. De acordo com a Prefeitura de Manaus, informou que as queimadas ocorrem nas cidades vizinhas. Tudo com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As queimadas ocorreram com maior força nas últimas 48 horas e no Amazonas, segundo o INPE, foram 6.597 queimadas, focos no mês de setembro. É certo que as queimadas ilegais têm a ajuda dos efeitos climáticos negativos do El Niño, mas isso não impede que a fiscalização seja mais forte e eficaz e que, principalmente, as ações preventivas sejam tomadas para que no próximo período de seca, como chamamos a vazante dos rios, os fatos não se repitam ou que pelo menos sejam mitigados, reduzidos para mostrar que ninguém concorda com o nível atual de destruição e poluição no Amazonas. 18 horas. 7 em ponto, Karime, fechando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.